Iniciarei agora um breve documentário sobre a história e o direito na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, desenvolveram-se as primeiras especulações de caráter eminentemente filosófico. Caracterizados também como gentes da Elade, estes contribuíram para a formação do pensamento ocidental. Atenas, uma das mais importantes cidades-estados gregas no campo da política, presenteou o mundo com o germe da democracia. Referência intelectual para as gerações vindouras, Sócrates, Platão e Aristóteles foram três grandes filósofos gregos que marcaram o mundo. A inquietação pelo saber marcou o espírito dessa civilização e assinalou, sobremaneira, a orientação cultural da nação helênica. Os gregos se achavam superiores aos demais povos, os quais eram rotulados de bárbaros. O universo helênico era composto por inúmeras cidades-estados, também chamadas de póleis, e essas cidades-estados eram independentes. O cosmopolitismo, que definia a pátria de todos os homens é o universo, é um dos pontos marcantes do pensamento filosófico grego. No período micênico, caracterizado de 1500 a 1100 a.C., houve a povoação dos Balcãs, coincidindo com a Idade do Bronze no Oriente Próximo. Além disso, os aqueus, cários, jônios e dórios foram os mais antigos habitantes da Grécia que se tem informações históricas. Muitas das gentes eram provenientes da Anatólia e os gregos possuíam também uma vigorosa tradição mística. Os poemas épicos Ilíade e Odisseia, escritos por Homero, no século 8 a.C., são as únicas fontes literárias a fornecer dados plausíveis para a reconstrução do passado helênico. Sabe-se que há muitas dificuldades para o conhecimento do direito helênico devido à exiguidade das fontes. Então, há muitas lacunas sobre o tema em questão. Justamente devido a essa exiguidade de fontes, muitas opiniões levantadas acreditavam na inexistência do direito na Grécia Antiga. Porém, sabe-se que essa ideia não corresponde com a realidade. As fontes aparecem de maneira fragmentada, desconexa e não sistematizada. O arqueólogo Frederic Halber contribuiu com achados arqueológicos na cidade-estado de Gortina, na ilha de Creta, com um verdadeiro código de leis. Não havendo muitas fontes diretas, recorre-se aos escritos filosóficos. A Política, escrita por Aristóteles, esboçou um quadro significativo permeado por comentários sobre algumas das constituições vigentes. A percepção do fenômeno jurídico entre os gregos era clara. A princípio, trata-se de um direito essencialmente consuetudinário, ritualístico, fundado no culto aos antepassados e desenvolvido no seio da própria família. O direito, do grego dikaion, está etimologicamente associado a outra palavra grega, diakoisune, que pode ser traduzida como justiça e estava bastante presente na literatura e filosofia. Os gregos desenvolveram também a consciência da existência de uma lei eterna, imutável, a reger o homem indistintamente, dando a ideia embrionária do direito natural. Também é dado mérito aos gregos pela noção preliminar de constitucionalismo. As cidades-estado gregas possuíam um ordenamento jurídico próprio e gozavam de plena soberania. Estas só se prestavam a estreitar suas relações em funções da formação de alguma aliança. O direito costumeiro da belicosa Esparta era diferente da sofisticação das leis escritas de Atenas. O direito tão somente era parte do regime de governo da cidade.
As leis de Solon, importante legislador, eram ensinadas como poemas, de modo que o ateniense bem educado terminava por conhecer sua tradição político-jurídica, sendo uma fonte de instrução e de prazer. Os logógrafos eram conhecidos por serem redator de discursos forenses, pedidos de defesas e dentre outros. O direito devia ser aprendido vivenciando de acordo com os gregos. As leis deveriam fazer parte da educação do cidadão. A atividade legislativa foi extremamente profícua na Grécia Antiga. Houve a transição dos mores para a lei escrita a partir do início do século VII a.C. As constituições embrionárias passaram a ser o símbolo garantidor da estabilidade das instituições políticas do Estado. Os principais legisladores de Atenas, Dracon, Solon e Péricles, marcaram a história. No direito ateniense, o ideal democrático estava no âmago da lei. Falando um pouco sobre Atenas, como já foi dito, era uma das mais importantes cidades-estados. Foi o berço da erudição e do conhecimento. Despontam em Atenas os nítidos contornos dos ideais democráticos. Era um estado pujante e hegemônico, e, ademais, profícuo comércio marítimo mantido com os povos do Mediterrâneo. Também era caracterizada pelo sofisticadíssimo modelo de organização judiciária. Os tribunais com competências jurisdicionais completamente distintas. A deusa Atena, por ocasião do julgamento de Orestes, instituiu o Areópago, o mais antigo tribunal de Atenas. Era neste tribunal que a Corte de Justiça e o Conselho Político exercia intensa vigilância sobre toda a cidade e suas leis. Quando a oralidade é abandonada e as leis passam a ser registradas em pedra, as comunidades ganham automaticamente estabilidade, afastam-se da prática de julgamentos arbitrários e de decisões inconsistentes. Agora eu vou ler uma lei relativa à limpeza, que foi promulgada cerca de 440 a 439 a.C. Não é permitido autorizar que peles apodreçam no rio Ilícios, acima do templo de Heracles. Ninguém tem permissão para curtir peles ou jogar lixo no rio. Então, percebe-se que o direito grego foi indispensável para a constituição não apenas do direito ocidental, mas também para o pensamento, para a filosofia e para diversos outros campos do desenvolvimento humano. Este é um trabalho de História do Direito da Universidade Estadual de Alagoas, do curso de Bacharelado em Direito. Agradeço pela atenção.